do céu, luz azul do santo dia, estrela guia, Mãe Maria de Jesus, Odoiá, Iemanjá, flor das águas da alegria, Mãe Maria, por amor a São José, vem confortar. Boa noite. Vamos ouvir a música enquanto a gente espera que algumas pessoas entrem. Vem nos curar, A gente já ir sintonizando. nos conceder o amor, o perdão e o poder de ver a lua branca refletir a luz. Virgem Maria canta para o Rei Jesus, o meu reinado é o mar azul, o meu reinado é o mar azul. Vejo as estrelas derramar no meu quintal. Gente, vai mandando na setinha o convite para algumas pessoas que vocês acham que se interessarem pelo tema. A luz de Deus na terra é o sol. A luz de Deus na terra é o sol. João, eu vou esperar teu comando aí. Na hora que tu falar que eu posso começar, aí eu faço a prece e já começo. Estrela guia, Mãe Maria de Jesus, Odoiá, Iemanjá, flor das águas da alegria, Mãe Maria, por amor a São José, vem confortar. Gente, eu tô... Vou explicar aqui pra vocês logo que eu venho de uma semana de Covid. Então, eu tô ainda meio lenta, sabe? E esse Covid pra mim foi um pouco diferente porque ele me deu algumas confusões mentais. Então, assim, eu tô bem lenta. Eu fiz até um brainstorming do que a gente vai conversar. Então, algumas vezes eu vou ler porque eu tô com dificuldade, às vezes, de lembrar das coisas, né? E aí, os médicos que me atenderam nessa experiência do Covid falaram que isso é normal e que isso vai, com o tempo, né, melhorando. Inclusive, até a minha respiração. Às vezes eu vou puxar mais a respiração porque ela ainda tá muito debilitada, tá? Então, eu vou pedir o ancoramento de vocês e a paciência. Porque eu já falo pausado, então provavelmente hoje eu vou falar um pouco mais pausado ainda, tá? Então, vamos fazer nossa prece inicial. Vamos nos colocar numa postura de abertura, de conexão, de amorosidade. Visando uma conexão íntima com a espiritualidade amiga, com o nosso centro norteador, com a nossa pineal.
buscando ativar todas as memórias de amor, de fraternidade, de colaboração com todo o trabalho que vai acontecer hoje, nos desmisturando de todos os jogos de influência, invisíveis e visíveis, buscando possibilidades de alargamento de percepção de nós mesmos e das pessoas que nos rodeiam, agradecendo toda a oportunidade de estarmos aqui nesse agora, buscando um pouco de conhecimento e de troca de informação. Numa conexão íntima com Deus, com os nossos guias espirituais, com todas as consciências vinculadas a esse trabalho que acontece aqui, sejam essas encarnadas e desencarnadas. Mestre Jesus, que a tua irradiação divina seja um vaso sagrado de possibilidades para que possamos nos conectar com todo o bálsamo de informação que é a tua doutrina, que é o teu ensinamento. Que a partir de ti e dessa palavra possamos nos conectar com o todo e com Deus. E assim é. Bom, gente, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Sara Damasceno. Eu sou psicóloga. Minha abordagem é a abordagem transpessoal. E aí eu escolhi o tema, o ser multidimensional, né? Quando me convidaram de novo, fiquei pensando no tema. E aí eu quis trazer um tema um pouco diferente, mas que possa alargar o nosso nível de percepção sobre uma temática que é a espiritualização da matéria, que pode nos ajudar a se perceber de uma forma mais abrangente, amorosa, né? Vocês estão conseguindo me escutar direito? O som tá tudo certo? Eu não sei se todo mundo ouviu quando eu falei que eu tô pós-Covid, então eu tô muito lenta ainda. Tô fazendo 16 dias hoje, então tenham paciência, tá? Porque eu tô esquecendo algumas coisas, mas eu fiz um brainstormzinho aqui pra gente não se perder, beleza? Ótimo, valeu. Então vamos lá. O ser multidimensional, né? O ser com várias dimensões. O ser integral. A gente tem falado muito sobre isso na psicologia, a gente tem falado muito sobre isso na visão espiritualista da coisa. Eu tenho uma vivência no espiritismo desde muito pequena, mas hoje eu não sou espírita, né? Eu sou espiritualista. Mas a doutrina faz parte da minha vida, faz parte das minhas bases de estudo e é um acalento para a alma. Então, não tem como deixar de ser espírita, né? Até porque ser espírita é espiritualizar a matéria. A gente vai falar um pouco sobre isso dentro dessa perspectiva. Eu queria começar falando aqui, chamar a atenção de vocês para a questão 92 do Livro dos Espíritos, quando o Kardec está perguntando para os espíritos sobre o dom da ubiguidade. Que ele pergunta, por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? E os espíritos, eles respondem: não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados.
Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vê o sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. E aí na questão 92A, o Kardec pergunta: e todos os espíritos irradiam com igual força? E os espíritos, eles respondem: longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. E aí, a forma como a gente vai interpretar essas falas vai dizer muito de como nós, consciências encarnadas, somos multidimensionais. Ora, se nós somos centros energéticos que se irradiam para diversos lados, nós temos possibilidades irradiatórias diferentes. Tendo assim possibilidades irradiatórias diferentes, nós temos níveis de percepção diferentes diante da vida. Então tem pessoas que elas conseguem, por exemplo, irradiar comunicação de uma forma bem mais fácil, e tem pessoas que conseguem irradiar comunicação ao falar. Tem pessoas que conseguem irradiar um outro tipo de comunicação com a arte de forma bem mais fácil. Então isso vai depender dos talentos, das aptidões que o espírito traz, que ele vai desenvolvendo de acordo com as experiências que ele tem. Só que esse poder irradiatório, ele vai dizer muito do nível de consciência e de percepção que nós temos diante da experiência de vida do agora. Então, na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E aí os espíritos respondem: na consciência. Onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. A consciência humana, que a palavra consciência ela vai derivar do nome em grego chamado sineidesis, e ela significa a faculdade de se perceber o maior número de elementos possíveis. Isso foi eu até falei na outra live, no final da live, como o ato da gente julgar, ele é impiedoso, porque nós não temos a possibilidade de entender o nível de percepção e de consciência que as pessoas vão ter diante da vida. Porque isso vai depender de como elas experienciaram e do que elas experienciaram diante da vida. Então, cada consciência vai se manifestar a partir do grau de possibilidades de se perceber. Eu tenho um grau de possibilidade de perceber e cada um de vocês que estão aqui tem um grau de possibilidade de perceber. Então, a lei de Deus, ela vai estar pautada nesse processo, onde cada um está dentro de uma série na evolução humana. E essa série, ela é vivenciada a partir do nível de percepção que nós temos. Então, tem pessoas que, por exemplo, está na 5ª série, mas que vive a 5ª série de uma forma mais obediente, mais disciplinada. E tem pessoas que vai vivenciar a 5ª série de uma forma mais indisciplinada e mais inconsciente, sem valorizar as provas, as expiações dessa série. Então, tendo isso como perspectiva, que a lei de Deus está na consciência, na possibilidade, na faculdade de se perceber jogos de influência e influenciação, porque todos nós estamos imersos nesses jogos de influência e influenciação, todos nós somos centros de força
que irradiamos energia, todos nós somos magnetismo palpável ou não, porque nós temos campos vibracionais, a gente, a partir dessa premissa, se coloca numa postura multidimensional. Esses campos eletromagnéticos, essas multidimensões, que elas são... O que é a multidimensionalidade? O que significa essa multidimensionalidade? É a contração das dimensões. É apenas uma possibilidade da gente conseguir cartografar como a consciência humana ela dita ritmos. Não sei se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir perguntando, tá? Se ficar muito difícil assim de entender, vocês podem ir falando. Então, isso é uma abordagem transpessoal, onde você começa a observar o ser humano de uma forma multidimensional, onde ele tem várias dimensões, e essas dimensões são campos eletromagnéticos que eles estagiam entre si e que a gente separa eles apenas para estudo, para cartografar, para organizar, para estudar, para observar, para potencializar. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai ter 4 níveis básicos, que vai ser o nível físico, o nível emocional, o nível mental e o nível energético e espiritual. Esses 4 níveis, eles vão estar vinculados a essa possibilidade de me manifestar no meio a partir da minha faculdade de perceber. Tá, Sara. E como é que eu vou me manifestar dentro desse processo? Lembra que os espíritos falaram que todos nós somos centros que se irradiam para diversos lados, assim como o Sol. E essa possibilidade de centralidade, essa possibilidade de ancoramento, que está muito vinculada à glândula pineal, que os estudiosos da espiritualidade já atribuem a essa glândula, a ativação dessa glândula, o nosso centro, a nossa essência, a nossa conexão com o todo, as faculdades mediúnicas, elas são acionadas a partir dessa glândula. É nela que há a possibilidade de centramento, de conexão íntima com o todo e de conexão íntima com a nossa essência. E a partir dessa perspectiva, nós vamos ter um outro nível de consciência, que é a periferia da consciência, que é por onde nós nos manifestamos na vida. Essa manifestação, ela é produto do nosso convívio, do nosso desenvolvimento de personalidade, do nosso desenvolvimento de ego, que está vinculado à questão cultural, social, religiosa, espiritual. Esse nível periférico, que é um nível mais largo, que é um nível onde a gente se relaciona com o meio, é um nível que é responsável para a gente operacionalizar, para a gente se manifestar na vida física. Então, a gente começou a falar dos 4 níveis da multidimensionalidade, dos 4 níveis básicos, que é o físico, o emocional, o mental e o espiritual. Só que esses 4 níveis, eles estão pautados nesses 2 níveis básicos, nessas 2 dualistas, que é um nível mais central vinculado à glândula pineal e um nível mais periférico da consciência, que é o nível por onde a gente consegue se manifestar, que é onde as pessoas chamam de estrutura egóica, de personalidade. A Lairinha entrou. Saudade, Laira. Saudade. Que coisa boa te ver aqui. Então, essa perspectiva de
periferia da consciência nos coloca numa dinâmica de trânsito entre centro, entre a minha essência, entre a minha conexão com o todo e o meu relacionar-se com o meio, com a cultura, com o social, com o espiritual. E quando eu falo do espiritual na periferia da consciência, eu tô falando das nossas relações espirituais aqui, como ir ao centro espírita, como ir à igreja, como ir nos rituais que a gente gosta de ir. E quando eu estou falando numa perspectiva de centro, eu estou falando numa perspectiva onde não tem cartografia, onde eu apenas sou, onde eu apenas estou integrado ao todo, onde apenas é. É o famoso eu sou. Não há distinção entre eu e o todo. Apenas conexão desse processo. Beleza. Deu para acompanhar até aí, né, gente? Então, por que é importante a gente saber que nós somos multidimensionais? Porque esse processo de multidimensionalidade nos coloca na possibilidade de transitar entre periferia e centro, nível físico, emocional, mental e energético, sem culpa, sem orgulho, sem medo, sem egoísmo. E quando eu tô falando desse sem, é uma questão simbólica. Porque, como eu mesmo falei na live passada, por nós sermos humanos, nós estamos marcados dessas mazelas. Só que quando a gente começa a entrar num processo de autoconhecimento, assumindo as nossas múltiplas dimensões, a gente entende que é importante passar pelas experiências de medo, culpa, orgulho e egoísmo, para que elas passem, para que consigamos alargar nível de percepção e consigamos gerar potencial de consciência no nosso espírito. Ora, eu só vou conseguir aprender a andar de bicicleta andando de bicicleta. Se eu ficar no mundo das ideias só imaginando que eu estou andando de bicicleta e eu não treinar, e eu não patinar, e eu não cair, e eu não desequilibrar, eu não vou conseguir gerar a habilidade de andar de bicicleta. Então, na vida, e dentro dessas mazelas que a gente muitas das vezes passa, né, dentro dessas provas e expiações que muitas das vezes a gente passa, a gente vai precisar transitar nesse processo. E aí, esse processo, ele começa a nos colocar numa possibilidade de conseguir transitar em outros níveis de dimensões. Que dentro de um estudo de psicologia, vinculados a tradições religiosas, a gente estuda muito aqui na Casa Prana, sobre a cartografia da consciência multidimensional, os 7 níveis de consciência. E esses 7 níveis de consciência que estão vinculados ao espectro de luz, né? Aberto o espectro de luz, que é o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta, e também vinculados aos chakras, eles conseguem nos dar possibilidades de trânsito ainda mais fino diante das situações. Mas como, Sara, é um negócio complexo. Vai fazer sentido. Já, gente. Vamos lá. Primeiro eu vou explicar cada nível dos 4 níveis e depois eu vou explicar os outros 7 níveis. Porque perceba, a gente começa com 2 níveis, centro,
periferia. Depois a gente, no processo de autoconhecimento, vai descobrindo que existem mais 4 níveis, que é o nível físico, o nível emocional, o nível mental e o nível energético e espiritual. Onde o nível físico ele vai estar vinculado à forma como nós conduzimos a nossa vida física, o nosso corpo, se a gente se hidrata, se a gente se alimenta bem, se a gente dorme bem, se a gente lida com o nosso dinheiro de uma forma tranquila, equilibrada, se a gente lida com a nossa vida material, com a nossa casa, se a gente se organiza, se a gente tem higiene. Tudo isso está atrelado ao campo físico, que também vai estar atrelado ao nível energético. Porque, como eu falei no início, eles não se separam, eles coexistem entre si. A gente só está separando para um nível de estudo. E aí, quando a gente começa a perceber como é que a gente conduz energeticamente o nosso corpo físico, fica mais fácil também da gente perceber como é que a gente está conduzindo o nosso nível emocional. Então, quais são os tipos de... Oi, Serina, um beijo. Quais são os tipos de emoções que nós temos na nossa consciência? Eu sou uma pessoa que eu consigo ter um nível de emoção mais positivo ou mais negativo? Eu gero mais gratidão ou senso de ingratidão? Eu tenho mais mágoas ou eu tenho mais habilidade de perdoar? Eu consigo ter mais alegria, independente das coisas que estão acontecendo na minha vida, ou mesmo eu acontecendo muita coisa boa, eu não consigo ter felicidade. Esses dias eu passei pelo Covid, eu tava até comentando com um amigo meu, né? Porque ele tava borocochô porque não passou numa prova de mestrado. E eu passei 15 dias em isolamento. E o isolamento só, eu não sei se alguém daqui já pegou Covid, mas só quem passou pelo Covid, pelo isolamento é que sabe o que é. E eu achando que eu era uma pessoa extremamente emocional top. Descobri que eu não tenho emocional top de nada. É só a gente passar pela experiência que a gente observa. E aí eu passei por Nossa, eu fiquei mal. A energia, o padrão do campo energético do Covid, ela é muito densa. Então, mesmo para quem não tem uma sensibilidade muito forte, entra no campo. E principalmente eu que tenho uma sensibilidade muito forte, entrei num campo muito forte do Covid, além das minhas demandas por causa do isolamento. Então, passei por situações muito difíceis emocionalmente esses dias, né? E aí, ele tava chateado porque eu não tinha passado na prova de mestrado. E aí, eu comecei a falar pra ele assim, cara, você já revisitou o seu ano? Então, eu vou te falar o que aconteceu nesse ano. Ninguém na sua família morreu. Você é concursado, ficou recebendo aí um monte de tempo sem trabalhar muito. Você tá saudável, tá todo mundo saudável da sua família. Você fez um movimento de tentar passar agora no mestrado, não deu certo. Você é super inteligente, foi aprovado em várias fases, mas na última não foi. Tem gente que passa 2 anos e não é aprovado em nenhuma. Provavelmente na próxima você vai ser aprovado. Então acho que o que tá precisando é de mais humildade, mais resiliência. Você tá sendo muito tóxico. Eu fui bem dura com ele. E aí eu fui comparar o meu ano com ele. Eu falei, nossa, meu pai morreu. Eu tive que ancorar minha equipe de trabalho toda 1 semana depois que meu pai morreu, porque a gente entrou na pandemia. Eu tive que trabalhar, porque se eu não trabalho eu não recebo, mesmo chorando o luto do meu pai. A minha sociedade acabou, eu tive que levar a empresa sozinha, fechada. Depois, terminei um relacionamento. Depois, peguei Covid. E eu tô aqui super feliz e grata a Deus, porque eu tô viva. Olha como o nível de percepção de vida é diferente. Se a gente for olhar de uma forma mais abrangente, é óbvio que o meu ano foi bem mais difícil que o dele. Só que o nível de percepção dele é tão embotado ainda no orgulho, na urgência, no ego, que ele não consegue perceber
o tanto que a vida dele é muito fácil em relação à vida de várias outras pessoas. E é por isso que a justiça de Deus, a misericórdia de Deus está na consciência. E a gente nem pode julgar uma pessoa assim. Por quê? Porque é só passando por mais experiências desconfortáveis que provavelmente ele vai alargar o nível dele de percepção em relação à vida e vai valorizar momentos mais simples. Então, daí a gente tira uma observação fina de como é o nível emocional de uma consciência dessa. Isso quer dizer que eu não vou mostrar pra ele que ele tá sendo tóxico? Não. A terapia tá aí pra isso. Os amigos também, a família, enfim, também. Mas o que eu tô querendo dizer pra vocês é que é diferente mostrar na educação e no amor, mesmo que às vezes a gente tem que ser duro, do que julgar essa consciência. Porque a energia do julgamento é uma energia da culpa. E ela prende a gente. E aí, voltando para as dimensões, no nível mental, a gente vai observar o nível de crença e de percepção que essa pessoa tem diante da vida. O que eu penso sobre mim? Nesse exemplo que eu dei, ele pensa, sou incompetente, não vou conseguir por causa de 2 meses. O nível de crença que eu tenho sobre minha família, sobre a minha profissão, sobre os meus relacionamentos. E no nível energético espiritual, que é um nível que já está todo pronto, em que a gente só acessa, e a gente só acessa quando a gente consegue estruturar esses 3 últimos níveis, é o nível do todo, da conexão. E é o nível mais difícil da gente acessar. Por quê? Porque muitas das vezes a gente vai ser engolido pelaquela periferia da consciência. A gente vai ser engolido pela nossa dificuldade de perceber o maior nível de possibilidades que a vida está nos dando. Porque diante dos jogos invisíveis que nós somos colocados no nosso processo de reencarnação, nós não temos percepção fina. Então, por que eu peguei Covid? Porque estamos numa pandemia. Mas existe todo um processo energético por trás disso. Que eu, dentro da minha percepção, que não é uma percepção justa e honesta, porque eu não tenho noção de todos os jogos, a minha consciência ainda é muito pequena diante do que está acontecendo, eu percebo de uma forma positiva. Foi para eu desembotar outros potenciais de mim mesma. Talvez outra pessoa que pegou Covid diga, nossa, foi o maior castigo na minha vida, nunca mais eu quero passar por isso. Então, tudo, o ritmo da nossa vida, ele vai ditar a partir da forma como nós interpretamos as coisas. E essa interpretação vai ser a partir do nível de consciência e de percepção que nós temos no meio. Então, o nível espiritual, ele vai ser de altíssima frequência, tá? Ondas curtíssimas, ondas eletromagnéticas bem curtas. Ele vai ser universal, sem formato específico, dinâmico, ininterrupto, silencioso, imprevisível. Ele não vibra em adjetivos, porque ele não julga. Então, não é se é bonito ou feio, se é certo ou errado, se é ruim ou bom. Ele vibra na nomeação, que é algo que Jesus fazia muito. Jesus não falava a prostituta, Jesus falava a Maria de Magdala. Jesus, ele não conseguia adjetivar, ele conseguia ver o nome, a história, o processo. Ele via atrás. Por quê? Porque ele tinha percepção fina. Ele tinha nível de consciência alargado do espírito, da história, coisa que a gente não tem. Então, quando a gente olha para alguém, a gente já adjetiva, é feio ou bonito, gordo ou magro, rico ou pobre, a partir do nosso nível de percepção. E é isso que eu tenho que chamar a atenção de vocês, porque é isso que a gente está aprendendo nessa nova era, é isso que a gente está aprendendo a desenvolver por nós mesmos e pelas pessoas.
alargar o nosso nível de percepção, parar de adjetivar e começar a nomear, a nominar, a estabelecer vínculo profundo independente do que você acha da pessoa. A aprender a ter olhos de realmente ver, ouvidos de realmente ouvir e perceber além do que a aparência nos mostra. Vibra na nomeação, tem energia de liberdade, é fonte de amor, traz felicidade, promove nutrição íntima e ocupa-se dos princípios das leis naturais. Então, na dimensão mental, as características: alta frequência em relação à dimensão emocional e física, baixa frequência em relação à dimensão espiritual. As ondas é um alto poder radiatório, então quando você está vibrando no mental, por isso que as pessoas sempre falam, né? O pensamento positivo, ele gera possibilidade de cocriação. Não é só o pensamento. Mas se você tem o pensamento positivo, o raio que você está irradiando, a energia que você está irradiando, ela já gera possibilidades de operacionalização muito mais fácil do que uma pessoa que vibra, que pensa, que cocria, que tenta cocriar numa energia negativa. Porque como nós somos vinculados a frequências vibracionais, tudo é frequência, a gente sintoniza com que a nossa anteninha, o nosso mental, ele está vibrando, né? Então, é também uma energia invisível, né? Menos silenciosa, porque nós vamos ter os pensamentos, os padrões de pensamentos. Tem alguns ruídos periféricos. Vibra na intuição. Circula entre nominar e adjetivar, porque nós já estamos no padrão mental. Então, ela já começa a adjetivar o que vai ser certo e errado para você. Tem a energia dos insights, traz clareza, visão interior. A dimensão mental, ela tem uma característica que é de ocupar-se de interpretar a dimensão espiritual. Então, é a partir da dimensão mental que eu começo a interpretar o que eu sinto na dimensão espiritual. E a dimensão mental também, ela é a fonte de relacionamento entre o centro e a nossa periferia. Então, na dimensão emocional, as características: alta frequência, dimensão emocional é um meio termo, né? Alta frequência em relação à dimensão física, baixa frequência em relação às dimensões espirituais e mentais. As ondas transitam entre inteligência rudimentar. Por quê? Porque a dimensão emocional está vinculada às nossas vísceras. Então, é na nossa dimensão mental que a gente vai sentir os maiores processos da nossa periferia. É onde a gente vai sentir medo, orgulho, egoísmo. É o nosso termômetro. E o nosso termômetro da dimensão emocional está muito vinculado ao corpo. Por isso que a gente sente muito no corpo. Quando a gente está nervoso, ou quando a gente está feliz, ou quando a gente está com medo, ou quando a gente está triste, a gente sente muito no corpo. É a partir do corpo que ela se manifesta, que ela transita, né? É a reguladora de humor, circulam energias primárias, como eu falei, exige autocontrole e é o termômetro da nossa atração e repulsão. É a partir das nossas emoções que a gente diz: eu quero ficar perto de você e eu não quero ficar perto de você. Eu quero ficar nesse lugar ou eu não quero ficar nesse lugar. Eu estou me sentindo bem aqui ou eu não estou me sentindo bem aqui. E a dimensão física é uma energia de baixa frequência em relação às demais. Lembrando que baixa frequência, gente, não quer dizer que seja negativo. A gente está falando de uma questão física, de frequência vibracional, de eletromagnetismo. O que a gente está querendo dizer é que o poder irradiatório físico é diferente do poder irradiatório mental, espiritual e emocional. Ondas longas em relação às demais. É visível
vibra no formato, nos julgamentos, no adjetivo, na cultura, na respiração, no sono, na hidratação, na nutrição, vibra na estabilidade, na rotina e no biorritmo. Então, quando a gente começa a conhecer todos esses processos, a gente começa a entrar num processo de autoconhecimento que gera liberdade da gente poder trazer sentido de vida mais profundo. Esse sentido de vida mais profundo, eu vou correr aqui por causa do tempo. Olhar. Esse sentido de vida mais profundo, ele está muito vinculado à espiritualização da matéria. Essa espiritualização da matéria, ela vai abordar um novo tipo de vivenciar essa mediunidade. Um novo tipo de olhar para o processo eletromagnético, já que nós somos sóis, já que nós somos centros que se irradiam. Então a gente vai espiritualizar a matéria bebendo água. A gente vai usar a nossa mediunidade não só para colocar as mãos e magnetizar a água, mas bebendo água. Gerando intenção ao beber água. Gerando intenção ao comer. Gerando intenção na hora que eu estiver falando. Gerando intenção na hora que eu estiver trabalhando. Gerando intenção quando eu entrar no elevador e eu perceber que alguém está com medo e eu conseguir olhar para ela com intenção e acolher. Eu espiritualizo a matéria quando eu consigo perceber todas as minhas dificuldades emocionais e viscerais e eu consigo entender que eu sou humano, eu posso errar e eu posso me passar pelo medo, pelo orgulho, pelo nojo, pelo ódio, mas que eu tenho escolha de como eu me comporto. Escolha. A gente não vai deixar de sentir medo, de sentir ódio, de sentir orgulho. Mas a gente pode ativar o nosso poder de escolha, aumentar o nível de frequência dessas emoções e transformá-las em amor, em humildade, em perdão, em obediência. E esse é o segredo maior. É isso que as pessoas precisam começar a entender. Elas não têm que se ocupar. Se eu sei que eu sou multidimensional, eu sei que a saúde da minha consciência vai estar no trânsito entre o espiritual e o físico. Eu não vou me ocupar em ficar me julgando quando eu não dou conta de fazer. Eu vou me ocupar a observar quais são os padrões emocionais e mentais que me colocam nesse processo e, à medida, passando pelo desconforto íntimo, sem autorresponsabilizar o outro, eu vou me auto-observando, me autorregulando, me auto-amando, me auto-nutrindo, me auto-observando. Assim como uma criança que ainda não sabe andar de bicicleta. E ela tenta. E ela cai muitas vezes. E ela chora. E muitas das vezes ela acha que nunca vai conseguir. Mas ela vai lá e tenta de novo. E de novo. Até ela dominar a técnica. Então, por que saber que eu sou multidimensional é libertador? Porque eu não fico me adjetivando. Porque eu não fico me comparando. Porque eu não fico me julgando. Eu vivo as experiências. Ah, Sara, mas e aí? Como é que vai ser isso agora? Eu não vou me importar quando eu errar? Não, não é isso. Não é se importar ou não. É você ter um olhar diferente para você. É você entender que você não é perfeito.
É você entender que essa felicidade que as pessoas querem que a gente compre, que tadinha delas também estão imersas nessa ilusão, ela não é real. É a gente olhar pra gente com amor e conseguir nos amar mesmo conhecendo as piores sombras que a gente tem. Mesmo que essas sombras estejam na compulsão alimentar. Mesmo que essas sombras estejam na compulsão sexual. Mesmo que essas sombras elas estejam nas piores mazelas. Jesus amava a gente conhecendo o pior da gente. A gente fala muito sobre amor e sobre caridade. A gente não consegue fazer isso com a gente. Não tem como eu ensinar para o outro o que eu não faço comigo. Energeticamente, uma coisa que eu aprendi nesses anos é que o que é mais real é o invisível do que o que eu consigo ver. Eletromagneticamente, e agora que vocês sabem que vocês são pontos que se irradiam, mais vale um silêncio cheio de amor do que um abraço, que energeticamente tá cheio de ressentimento e de mágoa. A ideia agora, nessa nova era, nesse novo 2021, é que nós sejamos autênticos para a gente bancar a nossa multidimensionalidade, entendendo qual é o nosso ritmo. Até aqui eu dou conta. Até aqui eu posso. A partir disso eu não consigo ainda, mas eu posso tentar treinar. Até aqui eu dou conta de conviver com você, meu irmão, mas até aqui eu ainda não dou. Mas eu vou gerar autorresponsabilidade na minha consciência, porque eu sei que eu sou multidimensional, para alargar o meu coração e te acolher. A verdadeira cura para os nossos processos mais íntimos é a gente primeiro aceitar o que a gente não consegue ainda melhorar. Quando eu aceito, eu decreto o meu amor incondicional por mim. E eu consigo ter leveza eletromagnética para eu mudar os meus padrões viscerais. Sem a aceitação, eu me culpo, eu me julgo, eu me sentencio e eu me coloco no meu próprio isolamento, que é muito mais forte do que o do Covid, que é muito mais real. Porque assim como meu amigo, que não consegue perceber as possibilidades inúmeras que ele tem de vida, eu fico numa posição restrita e miserável de vida. Ai, acho que eu falei demais. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu encerrar? Eu acho que a Francis Carmen tinha falado que era 50 minutos. Mas, enfim, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa pra falar, a hora é agora. Antes da gente fazer a prece final. Embora a gente fala
Vocês entenderam pelo menos alguma coisa? Deu pra entender, Vaniele? Naira? Ai, gente, minha cabeça tá doendo. Nairinha, saudades. Tô doida pra um abraço seu. Que bom, gente. Que bom. Então, vamos aproveitar esses minutos finais aqui. Eu vou botar a música de novo que a gente abriu. Isso mesmo, João. Isso mesmo. Não esqueçam, somos multidimensionais. Somos humanos, podemos errar, tá tudo bem, viu, galera? Então vamos nos preparar para a prece final. Eu vou colocar a música. Eu vou primeiro fazer a prece, depois eu vou colocar a música um pouquinho, só pra... Porque essa música é muito maravilhosa. Então vamos fechar os nossos olhos. Respirar profundamente. Nos conectar com o nosso centro norteador, com a nossa essência, com a nossa glândula pineal. Pedindo a Jesus, a Maria de Nazaré, todo o aparato, para que nós estejamos firmes nesse processo de alto amor e de amor ao próximo. Para que a gente tenha coragem de amar, independente das mazelas e das sombras. Para que a gente tenha coragem de ver, mesmo que para os nossos olhos da carne seja difícil. Para que a gente consiga escutar, mesmo que para os nossos ouvidos da carne seja muito barulhento. Que a gente refine os nossos órgãos de sentido, ancorando todos eles, que são por onde nós percebemos o mundo, numa visão amorosa, justa, honesta e piedosa. Que Jesus Cristo, na sua infinita bondade, nos alinhe na paz, na gratidão e no amor. Vamos só ficar um pouquinho de olho fechado e sentir um pouco dessa música, porque a vibração dela é muito alta. Então abre campos de amor muito profundos. Sentindo a alegria por sermos nós mesmos. Uma profunda alegria por ser filha de um Deus que é Pai, que é misericordioso, que nos ama, independente de tudo. Do céu, luz azul do santo dia, estrela guia, Mãe Maria de Jesus, Odoiá, Iemanjá, flor das águas da alegria, Mãe Maria, por amor a São José, tudo que a gente tem, as pequenas coisas, cada olhar, cada abraço, cada sorriso, cada história, cada momento difícil desse 2020, agradecendo pela oportunidade de exercício. Tudo é exercício de amor incondicional, pessoal. Agradece do fundo da sua alma. Que bom que isso aconteceu. Agora eu tô mais treinado, eu tô mais amoroso, eu tô mais consciente. Virgem Maria canta para o Rei Jesus, o meu reinado é o mar azul, o meu reinado é o mar
quiser depois, eu passo o nome da música pra vocês, tá? Não sei o que o Lex tem. Toda vez que eu faço live aqui, me dá vontade de chorar, assim. Eu fico, ai meu Deus, não posso chorar tanto, porque senão o pessoal vai se assustar. João, meu querido irmão, muito obrigada pelo convite. Nós estamos juntos, você sabe. O João me ancora, me salva, me sustenta em vários processos. Que bom que eu tenho você aqui por perto. Muito obrigada de verdade. Tô aqui para tudo que você precisar, para a família Lex, para sua família. Tamo junto, viu? Pessoal, quem quiser, eu posto alguns textos no meu Instagram. Meu Instagram é @saradamasceno. Então é só ir lá e acompanhar, tá bom? Um beijo em todos, fiquem com Deus.